Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Bom dia a você também que está em casa nos acompanhando. De modo especial, quero também transmitir aqui já ao início desta colocação o abraço afetuoso e carinhoso do Padre Dilben, fundador da comunidade Mar Adentro, que deveria estar aqui hoje, como foi anunciado, porém por umas dificuldades de saúde, ele não pôde se locomover. Rezamos por ele e também envio para ele um grande abraço que está nos acompanhando nesse momento. Queridos irmãos, nós temos como tema desta hora algo que para nós, das novas comunidades, é muito importante, muito necessário de ser refletido, que é justamente a eclesiologia, que deve ser conhecida, ser digerida, ser aprofundada, a eclesiologia das novas comunidades. O tema de nossa pregação é avançar para águas mais profundas, uma eclesiologia para o futuro das novas comunidades. E dentro dessa perspectiva histórica, nós sabemos que no século XX, principalmente no período posterior à Segunda Guerra Mundial, surgiu uma pluralidade de novas fundações, de novas comunidades, de movimentos eclesiais que hoje compõem a igreja, de uma forma que antes não era. Foi certamente por graça, podemos dizer, dentro do conhecimento dessa história, e por misericórdia que o Senhor suscitou essas comunidades, e certamente para o bem da Santa Igreja. Elas surgiram para fortalecer a vida cristã, em um mundo que gradualmente se afastava de Deus. Nós sabemos das dificuldades das últimas décadas do século passado. E certamente essas dificuldades se refletiram em uma esfera política, numa esfera social, com modelos de secularismo, modelos comunistas, mas também nos campos filosóficos e cultural, como dizia inclusive o Ítalo, sobre a guerra cultural que estamos travando, principalmente com o racionalismo e o existencialismo, presentes desde o começo do século XX. Então compreendemos que toda dificuldade que fez nascer, que gerou as novas comunidades, as novas fundações na igreja, começaram logo no início do século XX, foram caminhando e foram fazendo que nossas comunidades, como é uma frase muito célebre, inclusive aqui providencialmente também já citada pelo Ítalo, se tornassem uma resposta providencial dentro da igreja. O Papa João Paulo II, São João Paulo II, ele afirma, então, em um encontro de 1998, muito importante, suas palavras deste encontro, você pode encontrar, são as palavras do Papa no encontro com as novas comunidades e movimentos eclesiais, do dia 30 de maio de 98. Lá naquela ocasião, o Papa São João Paulo II já dizia: como é grande hoje a necessidade de personalidades cristãs, amadurecidas, conscientes da própria identidade batismal, da própria vocação e missão na igreja e no mundo. O Papa diz, personalidades conscientes da sua vocação, conscientes da sua missão dentro da igreja e no mundo. E eis então os movimentos e as novas comunidades eclesiais. Eles são a resposta suscitada pelo Espírito Santo a este dramático desafio do final de milênio. Vós sois esta resposta providencial. Vamos repetir isso? Vós sois esta resposta providencial, suscitada pelo Espírito Santo, não por vontade humana. Isso já para nós é muito importante. Nós não acordamos um dia, os nossos fundadores não acordaram um dia e disseram, não tenho nada o que fazer, vamos fundar uma comunidade, que deve ser muito fácil isso, muito bom isso daí. Imagina quanta dor de cabeça, imagina quantas dificuldades, quantos desafios para dentro da igreja e para fora da igreja. Ou é o Espírito Santo, ou certamente é uma obra
destinada ao fracasso. Isso já está muito bem previsto em Atos dos Apóstolos. Se é de Deus, permanecerá. Se não é de Deus, acabará por si mesmo. E nós perpetuamos. Somos chamados novas comunidades. Algumas já não são mais tão novas assim. Mas como chamar essas novas fundações? Como chamar as nossas novas comunidades? Vocês percebem que até mesmo essa nomenclatura de dizer nós somos novas comunidades, já é algo que precisa de uma definição, já é algo que precisa começar a caminhar para que nós, que somos comunidade, possamos dizer quem somos. Quem tem a obrigação, quem tem a responsabilidade de dizer quem somos, somos nós mesmos, para que não caiamos em uma crise de identidade. Somos nós que devemos dizer o que somos dentro da igreja, compreendendo a priori essa verdade. Somos uma resposta providencial suscitada pelo Espírito Santo. Esse fenômeno associativo dentro da igreja, muito forte, inclusive extremamente forte no Brasil, talvez mais do que em qualquer outro lugar no mundo, ele surgiu como essa resposta providencial e está ligado aos movimentos de renovação da igreja, que foram todos conduzindo aquilo que nós conhecemos como o Concílio Vaticano II. Então, o Concílio Vaticano II ele foi preparado, ele não nasceu do nada, ele não nasceu também da cabeça ou da criatividade de alguém. Ele foi conduzido por muitos movimentos, um dos mais importantes, o movimento bíblico, o movimento patrístico, o movimento litúrgico, foram levando-nos até o Concílio Vaticano II. E aquilo que nós vivemos hoje como eclesialidade, certamente é fruto do concílio. Um desconhecimento ou uma rejeição, inclusive, em relação ao Concílio Vaticano II, seria uma rejeição àquilo que é a igreja. O modo como a igreja se entende e o modo como ela se coloca diante do mundo e diante de si mesma. A fecundidade presente nesse momento de nascimento de tantas novas fundações é tão grande que as estruturas tradicionais, vai dizer um canonista de Roma chamado Navarro, então o professor Navarro ele vai dizer, é tão grande a pluralidade das novas fundações, das novas comunidades, nesse momento histórico em que estamos ainda vivendo, que os meios tradicionais não conseguem conter. De fato, não é possível colocar as nossas comunidades dentro de uma caixinha ou dizer dentro de uma estrutura, essas são as novas comunidades. Este formato é o formato das novas comunidades. Se nós pegarmos as nossas comunidades aqui presentes, quanta diversidade, quantas formas associativas, agregativas, diversas, quantas diferenças entre a missão que cada uma exerce na igreja, a forma como cada uma entende a vida dos seus membros. Então vejam, nem mesmo entre nós é possível que nos coloquemos dentro de uma estrutura fechada, porque cada uma de nossas comunidades é única. E isso é fruto do quê? É fruto da criatividade do Espírito Santo, não nossa. É o Espírito Santo que suscita. E dentro dessa renovação da igreja, nasceram as nossas comunidades. Não temos uma categoria canônica hoje que englobe todas as novas comunidades. Não temos nem mesmo uma possibilidade de dizermos nós somos da vida consagrada dentro da igreja, porque a vida consagrada tem uma estrutura bem clara e bem tradicional dentro da igreja. Nós somos do dicastério dos leigos, da família e da vida. Sim, mas e os padres? E os consagrados celibatários? Onde se colocam? Então todas essas questões para nós, elas são muito importantes. Não é só uma questão de um legalismo, é de fato o autoconhecimento que cada comunidade é levada a ter.
e isso nós devemos dizer, parte do conhecimento que nós temos do nosso próprio carisma. Qual o carisma da tua comunidade? Você que é fundador, talvez tenha muita clareza nisso. Mas os membros da sua comunidade têm essa mesma clareza? Qual o carisma? Sabendo que o carisma não é o serviço que nós exercemos. Eu não posso dizer o meu carisma é a educação, porque justamente com educação trabalham muitas congregações dentro da igreja. O carisma é a forma como se faz a educação. É aquilo que modela toda a nossa vida. Como que é a vida dentro da sua comunidade? Então isso se modela a partir do carisma. Vejam a necessidade desse conhecimento pessoal para podermos a partir daí nos colocarmos de uma forma tranquila e segura diante das estruturas da igreja, que é sempre a mesma e não deve mudar por causa de nós. Vamos mudar a igreja, vamos mudar a forma de pensar a igreja. Nós somos igreja. E nós devemos nos encontrar dentro dessa diversidade de carismas, fruto do Espírito Santo dentro da igreja. Mas quem deve dizer quem nós somos, a partir do autoconhecimento, ou seja, do conhecimento do próprio carisma, e se colocar diante da igreja humildemente, dizendo, este somos nós, assim queremos viver e queremos a vossa aprovação. Somos nós. Ninguém de fora tem essa capacidade, porque ninguém pode dizer fora da nossa realidade quem somos nós. Somos nós que precisamos ter essa clareza. Verdade ou mentira? Somos nós, esse papel é nosso. Certamente muita diferença nos campos educativos, na configuração exterior, no modo como se agregam os seus membros, no modo como cada comunidade opera, mas uma coisa temos em comum: a convergência na mesma finalidade que anima os nossos carismas, que anima as nossas comunidades. E o nosso desejo comum, aquilo que certamente está no coração de todas as novas comunidades, é esse desejo de participar responsavelmente na missão da igreja, de levar o Evangelho de Cristo, qual fonte de esperança para o homem e de renovação para a sociedade. Essas palavras não são minhas, são palavras de São João Paulo II, na Christi Fidelis Laeti, ou seja, um documento que fala expressamente sobre a vida dos leigos e o papel dos leigos dentro da igreja. E as comunidades, elas são compostas, na sua maioria, de leigos. E é assim que deve ser. Nós não precisamos clericalizar as nossas comunidades. Não precisamos pensar que as nossas comunidades precisam ser dirigidas pelo clero, mesmo que seja o clero da própria comunidade. Por quê? Porque os leigos têm o seu papel dentro da igreja. E, inclusive, de modo muito veemente, de modo muito forte, o Papa Francisco tem exortado, e inclusive o documento final do sínodo da semana passada diz dessa necessidade que os leigos possam assumir dentro da igreja o seu lugar. Não falamos aqui de protagonismo leigo, nem de protagonismo dos padres, porque protagonista dentro da igreja deve ser uma única pessoa, e é Jesus Cristo. Protagonista na igreja é Jesus, é só Ele que tem este lugar. Nós, humildemente, nos colocamos dentro da missão que Ele nos deu, e podemos dizer, como Ele mesmo nos ensina no Evangelho, depois de tudo aquilo que fizermos, somos servos inúteis. Ou numa tradução ainda mais clara da Sagrada Escritura, somos servos simples. Podemos estar, como podemos também não estar. Deus quer que nós estejamos. Então, podemos dizer como a Virgem Maria: eis-me aqui. Ao que me chama, Senhor? Qual o meu lugar dentro da igreja? O que queres de nós?
Talvez há quanto tempo já não perguntamos mais a Deus o que Ele espera de nossas comunidades. Talvez diante do ativismo, de tantas missões, de tantos compromissos, de tantas lutas, paramos de nos perguntar: onde queres que nós estejamos? O que queres que nós façamos? Partilhávamos ontem, em um grupo de membros do CARES, das novas comunidades, exatamente isso. O Ítalo nos levava a essa reflexão. Estamos fazendo, inclusive repetia isso aqui na primeira palestra, estamos fazendo o que Deus quer. E se compreendemos, sim, estamos fazendo o que Deus quer, poderíamos nos perguntar: estamos fazendo o que Deus quer, como Deus quer que seja feito? Ou estamos fazendo do nosso jeito, nos colocando na comunidade, imprimindo, não a vontade de Deus através do carisma, mas os nossos projetos pessoais? Há quanto tempo talvez já não perguntamos a Deus qual é a vontade de Deus para as nossas comunidades? Queridos irmãos, a missão da igreja ela é sempre a mesma. E devemos nos voltar a ela sempre, porque é aquilo que Jesus nos deu como prioridade fundamental no anúncio do Evangelho. Em Marcos 16:15, o Senhor diz a toda a igreja: ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a toda a criatura. A realidade, porém, varia de época para época. E nós estamos diante da nossa época, dos desafios da nossa época, e é a estes desafios que nós devemos nos voltar. Não tentar recuperar estruturas do passado, não tentar imitar ou colocar na igreja hoje coisas que já passaram, já não são mais a realidade da igreja e talvez não sejam nem mesmo a realidade do mundo, mas é permanecermos no nosso tempo, nos desafios do nosso tempo, com esta missão de mantermos viva a tradição da igreja, de mantermos vivo o Evangelho no nosso mundo, na nossa história. Não é nas histórias do passado, não é nas estruturas do passado, é na nossa história, é no nosso mundo. É a resposta que precisamos dar diante dos desafios do momento presente. E vejam, eu devo dizer que depois que se passou a pandemia, essa realidade talvez seja uma realidade geral, mas olhando para a nossa realidade particular de novas comunidades, quanto arrefecimento na vida no espírito, quanto enfraquecimento na vida de oração, quanta dificuldade temos hoje em nossas comunidades, talvez para conseguir colocar em movimento a missão. Pessoas cansadas, pessoas desanimadas. Como podemos dizer que somos novas comunidades se temos um espírito velho, que não é mais animado talvez pelo Espírito Santo? Onde você perdeu o teu entusiasmo? Em que lugar da tua história você perdeu aquilo que te animava, que te animou a deixar tudo e dar a tua vida pela causa do Evangelho? Onde você deixou isso parado no caminho? Diante das dificuldades institucionais, a igreja, nas suas diretrizes, ela tem sempre falado, nos últimos anos, de pequenas comunidades que se reúnem, e a igreja nos apresenta 4 pontos para definir essas comunidades missionárias dentro de todo o projeto de missão, por exemplo, aqui no Brasil. Esses lugares são a palavra, o pão, a caridade e a ação missionária. E eu quero rapidamente apresentar que as nossas comunidades, as novas comunidades, elas correspondem justamente a esses 4 pilares da vida de comunidades, das redes de comunidade que no Brasil a própria Conferência dos Bispos nos coloca como prioridade. Talvez com uma única diferença, e ela é fundamental,
que é o aspecto carismático, no sentido dos nossos carismas particulares. Então vejam, podemos falar sim de uma eclesiologia das novas comunidades. O início dela se dá a partir da palavra. A palavra, ela pede conversão de vida, ela pede uma configuração a Jesus Cristo, ela pede um encontro comunitário, um encontro pessoal com Jesus, ela gera esse movimento de iniciação cristã e de perseverança, ela gera em nós uma profundidade de vida espiritual através da Léxio Divina, a leitura orante da palavra, e é justamente na palavra que nós vemos este primeiro pilar da nossa vida como comunidade. A palavra é aquilo que nos guia, e nós vemos que a vida das novas comunidades nasce da escuta da palavra de Deus e acolhe o Evangelho como sua norma de vida. Quantas comunidades têm em seus nomes versículos do Evangelho ou citações do Evangelho? A própria comunidade a qual eu faço parte se chama Mar Adentro por causa de Lucas 5:4. Quantas palavras animaram os nossos fundadores a agir de acordo com aquela palavra, de acordo com aquele rema, moldando as suas vidas e a condução de suas comunidades a partir da palavra de Deus. Nós podemos dizer, como se diz inclusive sobre a vida consagrada dentro da igreja, nós podemos dizer também das novas comunidades, que à medida que nós, assumindo os compromissos que muitos de nós assumem, talvez todos, da pobreza, da obediência e da castidade, nós nos tornamos uma exegese viva da palavra. Cada um com seu aspecto particular, talvez alguém viva e brilhe mais no sentido da pobreza, ou no voto da obediência, ou no voto da castidade, certamente, ou mesmo dentro da castidade, o trabalho com as famílias, o trabalho com os jovens nessa conscientização, mas todos nós somos como esse espelho dos conselhos evangélicos para o mundo. É isso que vivemos, é isso que trazemos nos nossos sinais, nos nossos taus. Essa experiência da pobreza, da obediência e da castidade e o modo como vivemos, ele é muito particular. A partir das novas comunidades, vocês vejam que muda inclusive o modo de se colocar os conselhos evangélicos, não são só para a vida consagrada, não são só para os religiosos, é para toda a igreja. E é o nosso abraçar os conselhos evangélicos que dá essa clareza. A pobreza, a obediência e a castidade não é só para os religiosos, é para toda a igreja. É um anúncio nosso esse. Somos nós que buscamos viver assim. É claro, cada um deve dizer dentro do seu próprio carisma. Assim nós compreendemos a vivência da pobreza. Assim nós compreendemos o conselho evangélico da obediência. Assim compreendemos o conselho da castidade. Dentro da vida consagrada, são votos. Para toda a igreja, são conselhos que nós somos chamados a viver. E graças a nós, fica ainda mais forte hoje, na vida dos leigos, essa clareza da necessidade de viver esses três conselhos. No que diz respeito à palavra, muitas comunidades, os fundadores e as fundadoras, recebem, iluminados pelo Espírito Santo, uma nova luz, que faz que dessa palavra, da mesma e única palavra, brote cada um dos carismas, e a regra que certamente quer ser uma expressão da vivência do Evangelho. Isso dá origem a muitos itinerários de vida cristã marcados por uma radicalidade da vida evangélica. Ninguém precisa arrepiar os cabelos e nem mesmo bater no peito diante da palavra radicalidade. Radicalidade significa o quê? Significa aquilo que está muito bem enraizado, que sabe onde buscar
a sua verdade. É no Evangelho, é na tradição da igreja que nós encontramos esta verdade. Tradição, Escritura e magistério. São os três pontos que nos ligam com a grande corrente da igreja. E se as nossas comunidades expressam justamente esse amor pelo Evangelho, pela tradição e pelo magistério, em que erramos nós? Onde estamos vivendo alguma coisa contrária àquilo que a igreja prega? Tradição, Escritura e magistério. Está lá na Dei Verbum, Concílio Vaticano II. Em segundo lugar, as diretrizes da igreja no Brasil apontam a palavra, em segundo lugar, a Eucaristia, como um dos pilares justamente para essas pequenas comunidades. Isso também nos representa. Vocês vejam, juntamente com o pão da Eucaristia, se engloba a liturgia e a própria espiritualidade, que para nós católicos é sempre uma espiritualidade eucarística. A palavra sempre conduz à Eucaristia porque o Verbo se fez carne e alimenta a espiritualidade, compromete o diálogo cotidiano com o Senhor na nossa oração. Queridos irmãos, o fiel torna-se dia após dia um culto agradável a Deus. Nos tornamos, através do amor pela Eucaristia, homens e mulheres eucarísticos. Como dizem os teólogos, nos tornamos aquilo que recebemos, ou seja, corpo dado e sangue derramado para a vida do mundo. Este é o nosso empenho. À medida que recebemos e amamos a Eucaristia, nos tornamos aquele que recebemos. Nos tornamos como Ele, nos configuramos. Começamos a ter dentro de nós os seus pensamentos, os seus sentimentos. Como nos pede São Paulo, tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. O próprio sacramento da Eucaristia, a partir do mistério celebrado, compromete cada um na sua realidade cotidiana, a fim de que tudo seja feito na nossa vida para a glória daquele que adoramos. É impossível adorar Jesus na Eucaristia, é impossível recebê-lo na Eucaristia e não viver, de fato, esse mistério da Eucaristia no nosso dia a dia. E nas nossas comunidades, nós sabemos que surge, que brota, dentro da própria espiritualidade das novas comunidades, já na sua origem, um amor renovado pela Eucaristia. Um desejo de celebrar bem, um desejo de adorar o Senhor na Eucaristia. Isso é muito próprio, não é específico nosso, é de toda a igreja, mas isso é muito claro. Vejam como começamos o nosso dia, na presença do Senhor Eucarístico. Ele é o primeiro que nos fala. Ele é aquele que conduz a nossa vida. Começamos o nosso dia, começamos o nosso sábado adorando o Senhor na Eucaristia. Quantos das nossas comunidades se tornaram homens e mulheres de comunhão diária, adoradores? Quantas comunidades nossas têm uma realidade diária de adoração eucarística dentro de suas casas e por isso pedem para poder celebrar a Eucaristia dentro das casas comunitárias, pedem que seja possível, com autorização do bispo e da diocese, que se tenha a reserva eucarística dentro de casa para poder adorar o Senhor, para reparar os pecados daqueles que esquecem Jesus nos sacrários no mundo inteiro. Quantos carismas geram essa espiritualidade eucarística? Em terceiro lugar, nós podemos falar sobre a caridade, como fala as próprias diretrizes da ação evangelizadora no Brasil. Palavra, Eucaristia, caridade. Caridade para nós fica muito clara naqueles 4 pontos que nós conhecemos em Atos 2:42, como comunhão. Caridade, a caridade vivida dentro das novas comunidades, de fato, ela parte desta comunhão entre seus membros.
O desejo de vivermos juntos faz que eu olhe para o meu irmão e que eu não deixe ele passar necessidade. Isso é muito certo dentro das nossas comunidades. Como posso eu viver, dizer que sou o irmão daquele que faz parte do mesmo carisma que eu, e deixá-lo viver na indigência, e deixá-lo viver na pobreza? E, portanto, é deste compromisso de vivência fraterna, de vivência comunitária, de comunhão entre os membros, que transborda, porque a caridade, ela abre, a caridade é difusiva, essa é a realidade da caridade. Então não dá para viver certamente a caridade só dentro dos nossos muros, só dentro das paredes de nossas casas. E a caridade dentro dessas comunidades, ela transborda como uma realidade que atinge todos aqueles que estão ao nosso redor e que podem também se beneficiar da nossa ação social. E isso, dentro de um compromisso comunitário, se torna ainda mais forte. A vida comunitária vivida pelas nossas comunidades, ela é uma forte alavanca para o comprometimento social dos cristãos. À medida que nós nos vemos apoiados por uma rede de pessoas que vivem conosco e compartilham o mesmo modo de vida, a mesma experiência carismática, a mesma experiência dentro daquele chamado específico, este chamado à caridade transborda de nossas comunidades. E apoiados pelos nossos irmãos, apoiados por esta rede forte de pessoas que vivem o mesmo carisma, nós nos vemos num empenho comum de caridade, em obras comuns de promoção social e num estilo de vida caritativo. Papa Bento XVI, ele costumava usar esta expressão, o estilo de vida. E nós percebemos que o estilo de vida de nossas comunidades gera um estilo de vida caritativo, que gera comunhão. É verdade, a mão direita não deve conhecer o que faz a mão esquerda. Por outro lado, queridos irmãos, eu quero exortar para que com muita humildade possamos mostrar, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, mostrar o nosso empenho caritativo, os projetos que nossa comunidade levam à frente. Isso é muito importante, para que os homens, vai dizer Jesus, vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Não para a nossa glória, não para dizer, nossa comunidade faz tantas coisas, de maneira nenhuma, mas para que os homens vejam as vossas boas obras, as vossas obras de caridade fraterna e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Seremos certamente reconhecidos por aquilo que fazemos. Esse é o maior reconhecimento que precisamos, e nós vamos falar sobre ele. Em último lugar, se fala da abertura à ação missionária. Cada uma de nossas comunidades é desafiada a encontrar caminhos para que todos os seus membros vivam esse aspecto missionário. E certamente o que fez que você fizesse parte dessa comunidade foi esse desejo de levar o nome de Jesus. Quantos nós, tocados pelo Espírito Santo, mergulhados, batizados no Espírito Santo, sentimos em nós um dos aspectos do batismo no Espírito Santo, que é o desejo de anunciar a palavra, o desejo de falar de Jesus, o desejo de comunicar que nós tivemos um encontro pessoal com Ele. Isso gera missão. Quando São Paulo diz, ai de mim se eu não evangelizar, ele não está com medo do castigo, ele está de fato movido por um Espírito, pelo Espírito Santo, que lhe queima como um fogo. E é a partir deste fogo que inflama o coração de Paulo, no caminho de Damasco, no encontro que teve com Jesus, que ele pode dizer, ai de mim se eu não proclamar o Evangelho, ai de mim se eu não falar para os outros da experiência que eu tive com Jesus.
Porque à medida que tivemos essa experiência, compreendemos, olhamos para todos os homens e percebemos, nem todos ainda tiveram um encontro com Jesus. E precisam desse encontro, e precisam dessa ação missionária. Então não somos homens apenas de oração, não estamos preocupados apenas em ficar fechados em nosso mundo. Nós queremos evangelizar. Amém? Nós queremos levar a palavra. E é lugar comum dos leigos, o mundo, a sociedade em que você vive, como lugar de anúncio do Evangelho. E como não dizer que as nossas comunidades, com tantos leigos, trabalhando em tantos setores, em tantos lugares, não levam consigo a mensagem do Evangelho? Assim, queridos irmãos, nós compreendemos que a vida de intimidade com Cristo, dentro de um carisma, ele necessariamente, naturalmente, poderíamos dizer, ele leva à missão. E, de fato, os nossos carismas, as nossas comunidades desejam contribuir, formando homens novos e mulheres novas para o nascimento de um mundo novo. Esses carismas que vocês representam, eu acolho aqui todas as regiões do Brasil que se fazem presentes nesse encontro. Muitos viajaram horas e horas para estarem aqui, do Nordeste, do Norte. Sejam bem-vindos, vocês são muito importantes. A presença de vocês aqui é um presente para nós. Nós queremos contribuir para a edificação do corpo de Cristo e para a missão da igreja no mundo. O Papa Francisco, em uma de suas falas, ele diz que as nossas comunidades, mesmo no meio dos pecados humanos, eles são um sinal da vitalidade da igreja. Ele diz a nós: vocês são uma força missionária e uma presença profética que nos dá esperança para o futuro. Esses 4 pilares, eles são próprios daquilo que a igreja no Brasil nos diz sobre essas pequenas comunidades missionárias, com um caráter eclesial. As nossas têm algo mais específico, que nós chamamos de carisma. Ele é o elemento distintivo pelo qual nós somos reconhecidos como novas fundações, como novas comunidades. Refletir sobre um carisma é falar de um dom de Deus à igreja, um presente do esposo para a sua esposa, que é a igreja. A palavra carisma é um substantivo que vem do verbo charizomai e significa um dom generoso, um presente. O teu carisma é um presente do esposo para a igreja, sua esposa. E para que existe um presente? Para que você, esposa, quer um presente do seu marido? Certamente você não quer uma panela como presente. Você pode ganhar uma joia. E podemos nos perguntar, para que serve uma joia? O marido pode dizer assim: qual a utilidade de uma joia? E certamente você, esposa, pode dizer: ela é o sinal do seu amor por mim. Os nossos carismas são um sinal de que Cristo continua amando e se doando pela sua igreja, embelezando a sua igreja, dando a ela sinais de vitalidade, novos frutos. Devemos ter bem consciência disso. Devemos deixar que isso entre como uma verdade nos nossos corações. Nós somos essa resposta providencial. Numa linguagem bem restrita, carisma significa dom específico dado ao fundador de uma comunidade ou de um movimento eclesial e compartilhado por todos os seus membros.
A Lumen Gentium, mais um documento do Concílio Vaticano II, ela diz que é certo que o Espírito Santo não só santifica e conduz o povo de Deus por meio dos sacramentos e ministérios e o adorna com virtudes, mas distribuindo a cada um os seus dons como lhe apraz. Distribui também graças especiais entre os fiéis de todas as classes, as quais os tornam aptos e dispostos a tomar diversas obras e encargos, proveitosos para a renovação e cada vez mais ampla edificação da Igreja. E é em vista desta edificação da Igreja, do renovamento da Igreja, que surgem as novas fundações presentes hoje dentro da Igreja. Falando num número especificamente sobre as novas comunidades, sobre as novas fundações dentro da Igreja, o documento final do Sínodo, que aconteceu nos últimos dias, dentro do contexto da vida religiosa e das novas fundações, das novas comunidades, vai dizer: as comunidades de vida consagrada são profecia para a Igreja e para o mundo. O carisma, ele não deve copiar nada que já existe. Também não deve buscar uma novidade absurda. Dentro da tradição, nós somos chamados a fazer simplesmente aquilo que o Senhor nos pede e, guiados pelo carisma, como Ele nos pede. Devemos gerar em nossas comunidades, dizemos inclusive com Lucimar, esta cultura do carisma nos membros de nossas comunidades. Nós devemos compreender qual é o nosso carisma, qual é a linguagem com a qual anunciamos o Evangelho. Compreender a diferença entre carisma, entre serviço, entre identidade e missão. Nenhum carisma depende da hierarquia da Igreja para surgir. Os nossos carismas são dons dados pelo Espírito Santo. Nós não precisamos que ninguém nos dê autorização para que possamos dizer: somos uma comunidade. A Igreja não dá autorização. Ao longo da nossa história, ela reconhece que a nossa obra é autêntica, que ela é verdadeira, mas nenhuma comunidade precisa dar autorização da hierarquia para existir. Eu devo dizer que nós não precisamos, como novas comunidades, nós não precisamos de acompanhamento, nós não somos incapazes. Nós somos muito capazes de fazer aquilo ao qual o Senhor nos chamou. Nós não precisamos de fiscalização, nós não somos corruptos. Nós não precisamos de supervisão, nós não somos bandidos para sermos supervisionados. Nós precisamos de pessoas que caminhem conosco, que vivam conosco este projeto que o Papa Francisco nos coloca, da sinodalidade, de um caminho comum entre todos nós. Nós precisamos, com a Igreja, com os bispos, com os padres, com a vida consagrada e todos os setores da Igreja, nós que somos novas comunidades, nós precisamos de fraternidade. Precisamos nos dar as mãos, precisamos caminhar juntos no amor e no perdão para construirmos juntos um caminho rumo a Jerusalém Celeste. Não somos bandidos para que alguém nos fique fiscalizando. Nós somos membros da Igreja, somos parte da Igreja. E é assim que queremos ser vistos. É assim que queremos ser reconhecidos. Por isso, queridos irmãos, eu convido aqueles que não são de novas comunidades, aqueles que não têm a mesma espiritualidade que nós, que não têm o mesmo chamado que nós e não precisam ter, que venham nos conhecer, que caminhem conosco,
que abra um espaço para que nós possamos caminhar com a igreja e anunciar o Evangelho. Juntos, como irmãos, não como rivais. Não estamos rivalizando com ninguém. Não estamos rivalizando com nenhum setor da igreja. Ao mesmo tempo que não precisamos, dizíamos, que alguém nos dê autorização para existirmos, é certo também que a nossa vida não dispensa da reverência e da submissão aos pastores da igreja, ou seja, ao caráter ministerial e hierárquico da igreja. A eles queremos estar humildemente submetidos. Com palavras claras, o concílio nos fala, mais uma vez o concílio, o juízo acerca da autenticidade dos carismas e do reto uso pertencem àqueles que presidem na igreja, aos quais compete de modo especial não extinguir o Espírito, mas julgar tudo e conservar o que é bom. Todo carisma autêntico, ele tem como objetivo a edificação da igreja, ele gera comunhão, ele gera unidade, ele não é sectário, ele não é separado da missão única e comum da igreja. Todo carisma autêntico une, não divide, congrega, gera unidade, gera fraternidade. Cada carisma que está aqui presente é uma resposta criativa do Espírito Santo às necessidades da igreja. Basta pensar, ao longo da história, no nascimento dos beneditinos, como grande reforma necessária para a sociedade da Europa do seu tempo, dos franciscanos, dos dominicanos e de outras ordens mendicantes, o nascimento e a reforma do Carmelo por obra de Santa Teresa. Basta pensar que tudo isso enriquece e também realiza dentro da igreja uma reforma necessária. Duc in autem, vai dizer o Papa São João Paulo II, na preparação para o ano 2000. Como uma voz que ainda hoje ressoa na igreja, convidando-nos a fazer-nos ao largo, a ir mar adentro, a avançar para águas mais profundas, para uma nova evangelização. Duc in autem, mar adentro, ide para águas mais profundas, são as palavras que Jesus dirigiu a Pedro, depois de uma noite sem pescar. Confiando em Jesus, Pedro e os outros lançam as suas redes e pegam uma grande quantidade de peixes. E o significado para nós é muito claro. O fracasso da pesca é maravilhosamente superado na obediência à palavra de Jesus. A resposta ao convite de Jesus, duc in autem, da parte de Pedro, foi o in verbo tuo. Na tua palavra, Senhor, eu lançarei as redes. Em grego se diz de uma maneira muito bonita, porque de alguma maneira, traduzindo da linguagem grega, se diz apoiado sobre a tua palavra, como se a tua palavra fosse o meu chão, como se ela fosse a minha realidade, na qual eu coloco os meus pés. Na tua palavra eu lançarei as minhas redes. E é justamente na obediência à palavra de Jesus que Pedro e os seus companheiros enchem suas redes de peixes. Poderíamos dizer, em algumas simples palavras, pax mea voluntas tua. Na tua vontade, Senhor, eu encontro a minha paz. A palavra de Deus, ela se torna deste modo eficaz na nossa missão, naquilo para o qual o Senhor nos chamou.
Nós permitimos, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, que Ele entre na nossa barca e da nossa barca Ele possa nos conduzir. A docilidade à palavra deve ser entendida, porém, como docilidade também e obediência aos nossos legítimos superiores, sejam eles os superiores dentro de nossa comunidade, sejam eles os superiores legítimos que governam como pastores da igreja. Numa obediência sempre pronta e alegre. Voltando ainda a este ponto que tratávamos anteriormente, eu devo dizer que é precisamente este aspecto de unidade com a hierarquia, de unidade com os bispos e com os padres, que gera nas nossas comunidades essa clareza de um carisma autêntico, de um carisma que é para a igreja, na igreja e com a igreja. Nunca separados. É esta unidade que prova que as nossas obras são verdadeiras. O quanto tempo seja necessário não depende de nós, depende de Deus. Mas nós não precisamos. Para evangelizar, ninguém precisa de um documento. Por que nós queremos a aprovação das nossas comunidades? Para ter status ou para que de fato sejamos reconhecidos como membros da igreja? Se é só para o status, para dizer minha comunidade é reconhecida, o Espírito pode extinguir o carisma. O reconhecimento não se dá, é claro, é importante ter o reconhecimento das autoridades eclesiásticas, é importante ter o nosso estatuto, é reconhecido, mas mais importante do que isso é que sejamos reconhecidos pelas boas obras que fazemos. E com o tempo, certamente com a vivência do carisma, que depois de vivido é colocado por escrito dentro de uma regra, nunca o contrário. Eu não faço uma regra para depois vivê-la, eu vivo e depois escrevo o meu modo de viver dentro de uma regra. Esta regra, como expressão do nosso carisma, ela no tempo oportuno é aprovada pela igreja. Se é vontade do Senhor, é Ele que conduz. Não precisamos ter medo, não precisamos ficar engessados. Nos agregamos, nos unimos para evangelizar. E eu devo dizer que dentro daquilo que é precisamente o direito da igreja, nós nos encaixamos dentro da nossa realidade numa figura muito simples e comum do direito, que são as associações privadas de fiéis. Os fiéis leigos, eles têm, por via do direito e dos documentos da igreja, total liberdade para se unirem, para se congregarem em vista de uma missão que seja a mesma missão da igreja. E isso por uma razão teológica, por uma razão eclesiológica, ou seja, para gerar a comunhão dentro da igreja. A liberdade de associação dos fiéis leigos, ela faz parte do seu próprio batismo. Ela vem como próprio direito do batismo de cada um de nós. Nós temos essa liberdade, ao mesmo tempo que temos esta responsabilidade de caminhar em obediência e docilidade dentro da igreja. Sabendo isso, podemos caminhar com toda tranquilidade, em comunhão com o caráter ministerial, com o caráter hierárquico da igreja, sem competir, sem gerar disputas e revoltas. Nós queremos reafirmar, como membros de novas comunidades, unidos com a igreja inteira, que é o mesmo Espírito, que é o mesmo Senhor, que é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Este é o modo como desejamos viver, implorando os dons do Espírito Santo para cada um de nós e para o inteiro povo de Deus. Nós queremos sentir com a igreja, nós queremos ser igreja,
O que Deus desejou que nós sejamos dentro da igreja, nós queremos ser. Nada mais, porém, também nada menos do que aquilo que Deus nos pediu dentro da nossa própria realidade. Nós só queremos caminhar na comunhão. Os novos carismas que aqui nós representamos querem contribuir para a edificação do corpo de Cristo, para a missão da igreja. As novas comunidades e os movimentos eclesiais que estão surgindo na igreja neste momento, como resposta providencial, apresentam uma atualidade, um caminho novo. Ser membro de uma comunidade, possuir um carisma próprio, significa reconhecer a própria vocação, que está profundamente ligada a uma identidade pessoal, ao nosso ser discípulos e missionários. Queridos irmãos, a esta palavra do Senhor, a este duc in autum, a este lançar as redes para águas mais profundas, guiados pelo Espírito Santo, nós podemos compreender com uma imagem, para finalizarmos, dos padres da igreja. Então, se diz, no mastro da barca de Pedro, que é a igreja, nós vemos a cruz de Cristo. O mastro deste barco é a cruz de Cristo. E cada um de nós, segurando firmes a nossa cruz e levados pelo vento do Espírito Santo, somos como esta vela que se abre, para que o vento do Espírito possa conduzir a igreja para onde Ele quer. Para concluir esta reflexão, eu gostaria de fazer um convite para todos. Neste ano, no final do mês de julho, nós tivemos a nossa primeira escola nacional de formação para as novas comunidades. Foi em São José do Rio Preto e foi uma grande graça, uma grande bênção. E através desta primeira escola, nós queremos abrir uma tradição de todo ano fazermos esta escola de formação, para que juntos possamos compreender o nosso lugar dentro da eclesiologia da igreja, o nosso lugar dentro da igreja. E por isso, desde já, eu deixo aqui o convite para todos vocês, o convite para que no ano que vem nós possamos nos encontrar no Encontro Nacional para as Novas Comunidades, no dia 25, 26 e 27 de julho de 2025. Que ao apelo de Jesus, duc in autum, nós possamos ouvir também as palavras da Virgem Maria: fazei tudo o que Ele vos disser. Digamos juntos: fazei tudo o que Ele vos disser. Pode aplaudir muito ao Senhor por essa palavra do Padre André. Temos algo muito importante para as comunidades, mas vamos cantar antes. Eu lançarei as redes mais uma vez. Tua palavra é viva e tem poder. Não importa quantas vezes eu já tentei, tua palavra é viva, tua palavra me anima, e eu lançarei as redes mais uma vez. Tua palavra é viva e tem poder. Não importa quantas vezes eu já tentei, tua palavra é viva, tua palavra me anima, eu